Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí e vou mostrar para vocês o manual da Bíblia de estudo Nova Almeida Atualizada. Na verdade, não existe o manual, eu vou gravar o manual para vocês, né? Nós vamos abrir e entender cada parte da Bíblia, dessa Bíblia de estudo, e como você pode usar da melhor forma possível, para você entender um pouco mais da Nova Almeida Atualizada de estudo, beleza? Então, se você tem a Nova Almeida aí de estudo, pega ela pra gente acompanhar junto aqui, encosta o celular em algum lugar aí e acompanha comigo que eu vou falar pra vocês. Se você não tem, você vai poder descobrir o porquê que eu sempre indico essa Bíblia aqui no canal, beleza? É uma Bíblia que foi lançada ano passado, já tem review aqui no canal, mas eu não sei se o review responde tudo a respeito dela. Bíblia bastante pesada, muito conteúdo, né? Eu fiquei muito feliz em ter comprado ela e eu quero ajudar vocês a entender melhor cada parte dela aqui. Pra você que não sabe, ó, tem muito material aqui, tem muito material aqui e vai ajudar você a estudar teologia em casa. Tá bom? Isso aqui é o interessante na Nova Almeida Atualizada. Vai ajudar a compreender a Bíblia também. Tá? Bom, antes de começar, seja membro do canal, né? Se inscreva no canal, você pode ser membro também. Nós temos uma área de membros com vídeos específicos, vídeos um pouco maiores, uns estudos mais voltados para a nossa teologia, e você pode aproveitar muito bem o que tem lá, beleza? E vai ter mais coisas ainda. Então, clica aqui embaixo em Seja Membro, você vai saber tudo que tem e tudo que pode acontecer na área de membros. E se você não quiser ser membro, você já se inscreva no canal apenas, vai ter sempre vídeos assim aqui para você, beleza? Vamos lá. Vou abrir aqui, tem várias marcações, tá vendo? Mas antes de passar pelas marcações, eu vou pegar um livro para você entender a introdução de cada livro na Bíblia, né? Vou pegar aqui Lamentações mesmo. Por que isso é importante? Porque além dessa introdução e do conteúdo que tem dentro, tem os extras. Então, tudo isso aqui é extra. Não é parte de comentários, não. É extras, né? E os comentários a gente vai entender agora. A parte da introdução e a parte dos comentários que fica ligado ao esboço da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Beleza? Que também tem uma forma de uso, em caso você não sabe. A introdução é bem simples de entender. Nós temos o título, a introdução, né, o título e o autor, o que existe entre os dois, aqui Jeremias e o livro Lamentações, e ele vai desenvolver o tema aqui, sobre o autor e o título, quem era o autor, né, e por que deram esse nome ao livro. A data é uma das partes mais importantes para você compreender, porque você vai saber o que estava acontecendo dentro do contexto, então a data que vai desenvolver aqui também. Aqui, por exemplo, ele diz o seguinte, ó, o livro de Lamentações descreve os resultados da destruição de Jerusalém pela Babilônia em 587. Se não me engano, essa data 587 também pode ser encontrado em Isaías 39. Interessante, né? Então essas informações são úteis para você entender o contexto geral da história do Antigo Testamento. Vai trazer aqui para você a data. O tema do livro, né, vai trazer aqui também o tema geral do livro. É claro que os textos separados você vai fazer outra aplicação para eles, né? Mas o tema geral do livro está aqui. O propósito, a ocasião e o contexto do livro. Isso aqui vai trazer aí aquela questão histórico-cultural do livro. Né? Sempre tem aqui, tem uma faixinha também com essa informação. Assuntos principais aqui vai te ajudar muito também. Ele vai desenvolver todos os temas que tem no livro, todo ponto teológico, né? Toda doutrina, o que tiver de doutrina, ele vai trazer aqui de forma geral. Lendo o livro, você vai obter mais e mais doutrinas, se bobear vai achar muito mais doutrinas, mas de forma geral é isso aqui. Por exemplo, ó, assuntos principais. 1. Apresenta orações atraentes que confessam o pecado, expressam uma esperança renovada e declaram total dependência da graça de Deus. Antigo Testamento, né? Dependência da graça de Deus. Então isso vai ser desenvolvido aqui. Esse é o primeiro ponto. Primeiro assunto. Aí o assunto número 4 aqui, ó. Lamentações concorda com a teologia de Levítico 26, 27, 30, Josué, Reis e tal. Concorda com o Antigo Testamento, claro, né? Qual é a parte que ela concorda? A causa do pecado do povo, porque rejeitam, isso aqui vai falar aqui, ó, em que afirma que Jerusalém caiu, a causa de pecado do povo, porque rejeitaram a palavra de Deus enviada por meio dos profetas,
porque seus líderes desviaram-nos, aqui capítulo 4, versículo 3. Deus advertiu, capítulo 2, versículo 17, mas o povo não prestou atenção às advertências, por isso ela caiu. Então, assuntos principais, tá vendo que é muito interessante, né? O resumo da história da salvação é muito importante, porque aqui você vai ver como que esse livro lida com a salvação, tá? Com Cristo, com a redenção e tal. Isso vai estar aqui na introdução de cada livro também. Aqui nós temos uma característica literária. Eu não sei se esse ponto tem em todas as introduções. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui Ezequiel 40. Aliás, espera aí. Vou pegar o próximo livro que está mais perto. Daniel 6. Espera aí. Aqui, ó, Daniel. Vamos ver se tem essa parte aqui. Característica literária, eu acho que não tem todos. Tem todos sim. Beleza. Então, característica literária, ele vai comentar sobre o estilo do texto, né? É um comentário grande, ó. Tipo literário que tem dentro dele, formas acrósticas e a métrica do livro. Vou ler aqui a métrica do livro para você entender, ó. O livro de Lamentações muitas vezes utiliza a métrica de Quiná, um tipo usado em algumas passagens para prantear os mortos. Esse ritmo é baseado em linhas de duas partes desiguais. A primeira parte da linha aqui falando do texto, tá? Imagina que tem um texto, né? Tá falando aqui, ó. Esse ritmo é baseado em linhas de duas partes desiguais. Essa parte é diferente dessa, né? A primeira parte consiste normalmente em 3 palavras e a segunda parte inclui geralmente 2 palavras. Esse padrão cria 3 acentos rítmicos, em seguida 2 acentos rítmicos, proporcionando assim uma queda, uma cadência, subindo e crescendo. Então, o texto faz basicamente, eu vou escrever aqui, ó, o texto faz basicamente assim, 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 e ele sobe de novo, ó. E riscou aqui para trás. Tudo bem, a Bíblia está aqui para a gente usar mesmo. Então é isso que você vai achar dentro aqui. Aí nós temos o esboço. Parte do esboço é importante porque os comentários estão interligados no esboço. Então isso que é interessante, tá? Cada comentário aqui faz parte de um estudo que foi antes apresentado no esboço. Então olha, por exemplo, aqui, o esboço de Lamentações é dividido em 5 partes. A primeira parte, como jaz solitária a cidade, né, separado em outras 2 partes. Deus cobriu Sião de nuvens. Eu sou o homem que viu a aflição, capítulo 3, dividido em 4 partes. Como se escureceu o ouro, e restaura-nos, Senhor. Restaura-nos a ti, ó Senhor, no capítulo 5. Dentro dessas partes, você tem aqui os títulos, né, de cada parte. Então vamos pegar aqui a primeira parte, ó. Como jaz solitária a cidade. Você tem aqui um quadrinho laranja com o tema tratado no esboço. E aí ele vai desenvolver sobre esse tema os comentários. Então aqui, ó, tem um comentário de 1 até 11. Aqui tem o comentário de 12 até 22, mas referente a esse estudo aqui, tá bom? Até chegar no próximo estudo. Aqui, ó, capítulo 2, Deus cobriu Sião de nuvens. Se você for olhar aqui, o capítulo 2 é separado em 3 partes. Então vai ter 3 estudos, ó. 1, vamos ver aqui, 2, 3, e aqui já tem a terceiro estudo. Entenderam como funciona? Então, para você ler o comentário, às vezes você quer ler o comentário de um versículo que está aqui, é bom você vir aqui e entender aonde esse comentário está inserido em todo o texto. Por isso que o esboço dessa Bíblia é muito importante. E aí nós temos o livro. Livro de forma simples, você já viu no review. Texto, Nova Almeida atualizada, muito bom. Dentre os textos críticos, é o melhor texto que tem hoje, né? Aqui nós temos algumas referências no meio. E aqui os comentários, né? Não é texto, não é capítulo embaixo de capítulo, como está aqui, né? O texto é todo junto. Tem tabelas, tem um monte de coisa aqui, mapas e tudo mais, que você já viu lá no review. Agora, essa é a parte básica, né? Agora vamos ver o que ela tem de extra. Vou voltar aqui de novo. Vamos abrir aqui, ó. Antigo Testamento. Existe extras a respeito do Antigo Testamento. E aqui antes é a visão geral da Bíblia. Aqui isso aqui também é interessante. Eu não tinha visto, ó. Então vai começar por esse aqui. Visão geral da Bíblia. Ele vai tratar sobre temas que mostram a Bíblia como um todo. Bom, muita gente não faz isso, mas a Bíblia... Uma moto parou. A Bíblia, ela não é escrita em versículos.
E ela não é entendida em versículos, ela é entendida em textos, né? Textos completos. E toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia formam uma Bíblia, né? E é importante entender a visão geral de todos os livros, né? A visão geral da Bíblia inteira. Ele vai trazer isso aqui, ó, o plano de Deus para a história, de forma de Gênesis a Apocalipse, entende? O Cristo no Antigo Testamento, um tema que ele vai desenvolver lá no final também. Enfim, vários pontos aqui importantes a respeito de toda a Escritura. Muita gente entende o Antigo Testamento, né, e pensa que o Antigo Testamento está separado do Novo. Não, não está separado do Novo. Na verdade, o Novo Testamento está olhando para o Antigo Testamento o tempo todo. E o Antigo Testamento também está falando sobre o que vai acontecer no Novo, né? Para você entender isso melhor, você precisa vir e você precisa entender a visão geral da Bíblia. Então esse estudo aqui é meio que fundamental. Tratar aqui das alianças, da descendência, deixa eu ver aqui, ó, Cristo como último Adão, prenúncios, prefigurações e tipos que tem dentro da Bíblia. Ó, por exemplo, Cristo é o mediador. Provavelmente ele vai falar mais sobre Cristo. Não, acabou aqui. Achei que ia falar mais, mas enfim. Aí depois nós temos aqui a entrada no Antigo Testamento, que vai trazer um estudo sobre a teologia do Antigo Testamento. Isso mesmo, ela já vem com um livro de teologia do Antigo Testamento. É claro que é um resumo. Se você for pegar o livro mesmo de teologia do Antigo Testamento, ó, você vai ter isso aqui, né? É mais ou menos a grossura da Bíblia. Esse é um dos melhores livros de teologia do Antigo Testamento, tá? Mas ela vai trazer aqui um resumo, né, para que você entenda, para que você comece a estudar a Bíblia sabendo o que é. Vê que ela está colocando antes. Então você vai ter aqui, ó, teologia do Antigo Testamento separada em tópicos, ó, componentes da história, né, monoteísmo, criação e queda, mas o que tem aqui? Eleição e aliança, participação na aliança, enfim, temas que você precisa entender. Você precisa entender isso aqui, tá? E graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter isso na mão, porque muitas igrejas não vão ensinar isso aqui, mas você, tendo essa Bíblia, vai conseguir compreender. Cronologia do Antigo Testamento, uma visão geral. Olha que fundamental isso aqui, ó. Dos patriarcas aos juízes, da monarquia unificada, da monarquia dividida, do retorno ao exílio, do exílio. É isso aí. E aqui a data do Êxodo, né? E aqui a introdução ao Pentateuco, outro estudo também, que a data do Êxodo também é importante a gente ler. Agora a introdução do Pentateuco vai te trazer aí a introdução dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Datação, composição, tema, coisas que você precisa entender para ler de Gênesis até Apocalipse, tá, irmãos? Apesar de que a gente está falando do Pentateuco, mas isso vai auxiliar a compreender até o Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? É importante estudar isso aqui também. É bem curto, mas é muito material, tá? Parece que é pequeno, mas são 2 colunas. Então presta atenção, ó. Não é uma coluna direto, não. Não é pequeno nada, é grande, ó. É claro que não chega aos pés de um livro, né? Só sobre isso, mas vai ajudar bastante. E aí nós temos aqui a introdução do livro de Gênesis, que eu já mostrei para vocês como funciona. Nesse caso é uma introdução maior, né? E é muito boa a introdução de Gênesis aqui. Ó, o esboço. O esboço é grande porque o livro tem 50 capítulos também. E aqui nós temos o primeiro estudo, essa é a introdução do estudo. Olha o tamanho da introdução do estudo. E aí o primeiro capítulo do estudo está aqui, também grande, né? Esse ainda é o primeiro estudo de Gênesis, tá? Ó, termina aqui, né? Então, próximo ponto aqui que você vai ter, que vai te ajudar a estudar a Bíblia. Introdução a livros históricos. Terminou o Pentateuco, começa a história, né? Não que ali não tivesse história, mas é comumente chamado de Pentateuco, são os 5 primeiros livros mesmo, mas aí a gente entra nos livros históricos. O que acontece depois que o povo chega à Terra Prometida, né? Dali até Salomão, até os outros reis que caíram, que fizeram que Jerusalém cair, que fizeram o povo ser castigado, enfim. Você tem aqui todo o conteúdo, tem aqui a datação, a cronologia dos livros históricos. Isso aqui, essa parte histórica vai até Malaquias, na verdade, tá? Os profetas estão inseridos aqui dentro. Aqui está separado, mas na história eles estão inseridos aqui dentro, né? Isso é importante compreender também. Onde Isaías estava, por exemplo, né? Deixa eu ver se vai falar isso aqui. Aqui é mais cronologia mesmo, né? Só dos livros históricos. Mas onde que Isaías estava aqui dentro? Depois de você compreender a data,
quando você for lá no livro de Isaías e pegar a datação de Isaías, você vai poder entender onde que ele estava. E essa tabelinha ajuda muito nessa questão. Então, vai trazer tudo aqui, não vou ler tudo porque senão vai ficar muito grande, tá, irmãos? Ó. Observações sobre a crítica especializada. Tem um pontinho também. E aí ele começa com o livro de Josué, tá? Próximo estudo especial aqui, extra, literatura poética e sapiencial. O estilo de literatura, ele está em toda a Bíblia, mas nos livros ele foi organizado daqui para frente, né? Até Cânticos de Cânticos é leitura poética sapiencial, mas ele está presente em toda a Bíblia. Ele vai fazer um estudo específico aqui sobre poetas, poesia, né, que pode ser encontrado dentro da Bíblia. Então, é preciso entender esse estilo literário para que você saiba interpretar bem quando você vê o texto, beleza? Nós temos o livro de Jó. Próximo estudo: introdução aos livros proféticos. Isso mesmo. Esses livros proféticos estão nesse contexto aqui, mas eles foram separados para cá. E eles vão interligar essa parte ao Novo Testamento inteiro. Tá? Os profetas fazem isso. Você vai vir aqui estudar sobre os profetas. A introdução: profetas na história de Israel. Já li isso aqui, está tudo riscado. Livros proféticos, temas unificadores nos livros proféticos, questões acadêmicas, livros proféticos, pronomes, tudo mais. E aí nós entramos nos livros proféticos. Tá vendo aqui meio que uma linha cronológica meio estranha? Por exemplo, ó, aqui, atividades dos profetas durante o reinado dos reis de Israel e Judá. Aí deixa eu ver o que eu marquei aqui, cara. Aqui tem o livro de Ezequiel, que acontece no reinado de Zedequias, lá para 597 e 586. E Ezequiel acontece logo depois, né? Logo antes aqui, bem no início de Zedequias, tá vendo? O profeta Daniel tá lá no Joaquim. E o profeta Isaías, que foi o que mais me pegou, ele tá aqui atrás ainda, 740, né? O rei na época era o Jotão, né? Então, ó, logo depois de Jotão, uns 10 anos depois dele ter reinado, aparece Isaías. Tem Miqueias também. Quando você lê Miqueias e Isaías, você vai ver que eles são similares em alguns aspectos, né? Então, ó, você vê a parte de Miqueias. Bom, então, aqui você tem esta questão esse envolvimento dos profetas na história de Israel. Isso é muito interessante, irmãos. E aí nós temos aqui a introdução de Isaías, enfim. Né? Tem uma nota aqui, porque o livro de Isaías eu uso muito e às vezes eu esqueço o contexto de Isaías. Então eu coloquei a nota aqui com as partes que eu preciso lembrar sempre. Período intertestamentário. Depois que passa os profetas, a gente tem ali o meio, né, entre o Novo e o Antigo Testamento. Então ele vai trazer a história desse período intertestamentário. Fontes de informação. Trazer mais o que? Tem os subtítulos que eu não vou ler para não ficar grande, né? E a conclusão, né? Tá tudo dentro dos subtítulos mesmo. Isso aqui vai ligar o Antigo ao Novo Testamento. E aí nós temos aqui também os governantes romanos e judeus, que começa aqui, deixa eu ver, na década de 40, no ano de 40 antes de Cristo, e vai terminar, essa tabela vai terminar, aqui ele está indo até 160 depois, pelo jeito, né? Pelo jeito ele está indo até depois de 60. E aí nós temos aqui uma cronologia dos acontecimentos intertestamentários. Isso aqui é interessante, porque ele começa em 334, né? Tinha mais alguma coisa aqui para trás, mas ele começa aqui. E o que acontece? Ele vai trazer um resumo da história do período intertestamentário. 334 até que dia aqui? Até o século 4. Não, até o ano 4, tá? É importante compreender essa parte aqui também. E a história, por incrível que pareça, a história é um dos pontos fundamentais para entender a Bíblia, tá, irmãos? Porque entendendo a história, o que aconteceu na história, você consegue situar cada autor. Isso que, pelo menos, foi a maior dificuldade que eu tive, eu consegui resolver fazendo esses estudos assim. Aqui nós temos a dinastia herodiana, né? Deixa eu tentar entender isso aqui, que faz tempo que eu não vejo, né? Aqui não... tá, começa aqui. Tá, eu esqueci o nome desse tipo de quadro, esqueci o nome dele, mas é Caíno. Então vem aqui Antípatro, e aí de Antípatro tem Fazael, Herodes e os três aqui. Desses três aqui, de Herodes surge Dores, Mariana e tal,
E de Herodes, nós vemos aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros governantes. De Salomé nós temos 2, e olha que Berenice I está ligada com Aristóbulo, aqui na década, aqui em 20 a.C. Então é um quadro difícil de ler, mas depois você entende, fica tranquilo, né? Para um pouquinho o vídeo, que eu tenho que falar para vocês que ser membro do canal Palavras em Chamas te dá acesso a vídeos exclusivos. Então, para saber melhor como funciona, aqui embaixo mesmo no vídeo, tem o botão Seja Membro. Clique em Seja Membro, veja o vídeo introdutório para saber como funciona. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque sempre tem vídeo assim aparecendo por aqui. Agora sim, continua o vídeo aí. É mais acontecimentos históricos para te ajudar. Aí nós temos aqui o Império Romano, um estudo sobre o Império Romano greco, e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento. São informações que vão te ajudar agora a compreender o Novo Testamento. Já está passando, está fazendo a transição. Tá? Religião e magia, olha só, eu preciso estudar isso aqui. Grupos judaicos na época do Novo Testamento. Por que Jesus fala dos fariseus, né? E os essênios, quem são os essênios? Qual era o problema dos essênios, ou o que eles acertavam, tá tudo aqui. Os saduceus também, que também é citado, os fariseus, deixa eu ver, acaba aqui, né? Traz esses grupos principais aí. Às vezes, para você entender isso aqui, você vai querer um livro de história, você vai comprar um livro como eu comprei, por exemplo, aquele do F.F. Bruce, né? E cara, o livro do F.F. Bruce é muito ruim, cara, é muito lento, sabe, ele demora para dar a informação que você quer. Tá aqui, já tá na mão. Sabe, você com uma Bíblia você já tem isso. Aí nós passamos aqui para a teologia do Novo Testamento. Acabou o Antigo Testamento, vai trazer aqui o mesmo estudo, mas ainda assim bem resumido, porque olha o tamanho de uma teologia do Novo Testamento. Essa aqui é uma teologia do Novo Testamento do de Guthrie, né, da cultura cristã. Ele tem a quantidade de páginas que tem na Bíblia linear, mas ele vai trazer uma visão geral do tema, tá? Vai trazer uma visão geral do tema para que você não perca o assunto e não precise comprar um livro imenso no início. Você pode ler aqui, tá bom? Todos os temas aqui a respeito do Novo Testamento. Aqui também tem uma cronologia, que nesse caso vai até o ano 98 depois de Cristo. Aqui o título dele é Marco Nerva, o primeiro de 5 bons imperadores, encerra a perseguição oficial. Nós temos a data da crucificação de Jesus, estudos a respeito sobre isso. Lendo os Evangelhos e Atos, agora vai te ensinar sobre esses primeiros livros, né? Eu engasguei aqui. Primeiros livros, quais são os gêneros, as perspectivas. Aí ele vai tratar especificamente de Mateus, de Marcos, Lucas e João, né? Ele não vai tratar... tá aqui em Atos também. Parece que ficou meio escondidinho de Atos, né? Porque aqui tá em maiúsculo e aqui ficou em um subtítulo normal. Mas tá aqui, de qualquer forma tá aqui. Acho que é raro na edição. Aqui nós temos a introdução de Mateus, que é comum, do jeito que eu falei para vocês. Só lembrando que agora tem uma cronologia aqui também em Mateus. Acho que é porque ele é o primeiro livro do Novo Testamento, né? No nosso cânon, eles colocaram a cronologia de todos aqui. Bom, depois disso nós temos aqui como ler as cartas do Novo Testamento. Um estudo específico sobre isso, né? Aonde está cada carta na história, sobre o que ela trata. Ele vai falar sobre isso aqui também em cada introdução, mas ele está trazendo uma visão geral a respeito disso. É interessante isso, né? Então você vai entender aqui de forma geral, depois você vai em cada carta entender de forma particular. Cada carta tem um contexto, né? Nós temos aqui uma tabela com as cartas. Vou ler, por exemplo, Tiago aqui, ó. Tiago foi um dos primeiros livros escritos, né? Uma das primeiras cartas escritas, em 40 até 45 no máximo, tá por aqui, a gente não sabe exatamente. Os destinatários são os cristãos judeus na Palestina e nas proximidades, e a origem da carta talvez seja Jerusalém, talvez, né? Que tem um ponto aqui indicando que eles não sabem exatamente, mas provavelmente Jerusalém. E vai até 3º João aqui. Não fala de Apocalipse. Deixa eu ver se fala de Apocalipse e mostra que foi escrito antes. Não fala de Apocalipse, né? Eu acho que Apocalipse é uma carta também. Eu não sei porquê, mas eu acho que Apocalipse é uma carta, não?
Ele foi escrito para alguém, mas enfim, ele entra com outro tema. Aqui nós temos os temas, tá vendo? É uma teologia do Novo Testamento ainda. A teologia do Novo Testamento trata isso, tá, irmãos? E aí nós temos aqui a carta aos Romanos, já com a introdução dela também. Depois disso nós temos aqui Apocalipse. Como eles separaram, né? Eu também separei aqui. Eu sei que Apocalipse é um texto muito diferente de todos os outros, mas eu consideraria uma carta também, né? Até porque ele é direcionado para as igrejas, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Nós temos uma introdução específica de Apocalipse, com as mesmas questões, só que nesse caso, como é um livro meio que diferente de todos no Novo Testamento, ele vai trazer algumas coisas a mais, as escolas de interpretação. Vou mostrar aqui que existem formas de interpretar Apocalipse diferente, posições sobre o milênio, né? Vai trazer as tabelinhas e tudo mais. E aí depois ele entra aqui na nossa estrutura e no esboço que deve direcionar vocês à leitura de todo o livro, tá bom? Depois disso nós temos os auxílios da Bíblia mesmo, aqui na parte de trás da Bíblia. Já estou quase acabando, né? Mas essa parte aqui é muito importante, tá, irmãos? Ela é muito importante. E antes de continuar, né, seja membro do canal. Se você ainda não é membro do canal, você está perdendo os outros vídeos que vão sair e os que já saíram. Né? Você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Se você quiser ainda mais conteúdo e conteúdo que não pode ficar aberto, seja membro mesmo do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo falando sobre ser membro. Vou falar para vocês a diferença que é e você vai escolher ser membro ou não do canal Palavras em Chamas. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam a Bíblia novamente atualizada, tá bom? Ela tem muito material, como eu mostrei para vocês, vai ajudar muito aí no desenvolvimento espiritual dos nossos irmãos no Brasil. Nós precisamos disso aqui, tá? Auxílios. Primeiro auxílio, o plano divino da salvação. Deixa eu pegar meu óculos. Eu tô sem óculos, cara, e minha vista tá ficando ruim já. Agora eu peguei. Vamos lá. Plano divino para salvação, a respeito da redenção que está na Bíblia, tá? Na Bíblia geral, não apenas nenhum livro ou outro. Você vai tratar disso aqui, ó. Uma visão geral da criação, é uma visão geral. Criação, rebelião, redenção. Deixa eu ver se tem mais aqui. Consumação. Esses são os 4 pontos principais a respeito da salvação. A criação, rebelião, redenção, consumação, que é quando Jesus voltar. Vou ler aqui o que ele fala sobre consumação, ó. Deus não apenas resgata pecadores perdidos, ele também resgata toda a criação. Isso aqui é interessante. Lemos em Romanos 8:21, a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso aqui está em Romanos 8:21. Os céus e a terra serão desfeitos e radicalmente transformados, segundo Pedro. Tá. A consumação até a criação ela é restaurada, não apenas o ser humano. Tá? Lemos sobre essa gloriosa culminação no livro de Apocalipse, no qual o povo de Deus, né, os remidos, será levado à presença de Deus para viver para sempre. Esta é a vida como ela deve ser. Esta é a vida como ela deve ser. Realmente é essa que a gente está guardando. A vida que foi precisamente planejada por Deus. O cumprimento detalhado agora vai trazer a respeito disso, né, desses 4 primeiros pontos aqui. Aí nós temos aqui Deus, Jesus Cristo, a humanidade, a resposta, enfim. Esse estudinho aqui, pequeno, cara, já vai ajudar você a entender muito da teologia. Esse estudo pequeno aqui, tá? De forma geral, a Bíblia trata disso. É isso que a Bíblia fala, sabe? Ao todo. Isso aqui você vai achar, se você for um cara que gosta de estudar mesmo, você vai achar isso aqui, criação, rebelião, redenção e consumação, você vai achar em todos os livros do Antigo Testamento, tá? Isso está presente lá. Uma visão geral a respeito da doutrina bíblica. O que é a doutrina bíblica? Ele vai trazer aqui as doutrinas e como elas estão relacionadas com a Bíblia de forma geral, né? A verdadeira teologia, conhecer e amar a Deus. Ele vai trazer aqui uma mini teologia sistemática. Vai começar, isso aqui é a introdução, né? Ele vai começar com o método teológico, né? O processo teológico, tem as tabelinhas aqui. E aí ele começa a tratar aqui as doutrinas essenciais versus doutrinas periféricas. Ele vai tratar aqui sobre, agora sim, sobre a teologia sistemática, tá? A Bíblia e a revelação. Vai tratar da revelação especial de Deus. Depois vai tratar sobre Deus propriamente dito, o que significa conhecer a Deus, o caráter de Deus,
com todos os pontos a respeito dessa doutrina, nome, imagem, atributos de Deus. Ele traz a tabelinha para ajudar aqui. Mas o que? A Trindade. Está seguindo um padrão de uma teologia sistemática mesmo, tá, irmãos? A pessoa de Cristo. Muito conteúdo nesse caso aqui, né? Mas o que? O Espírito Santo. Ele ainda está tratando sobre Deus, né? A obra de Cristo. Aqui ainda é a obra de Cristo. E eu acho que ele já está encerrando na obra de Cristo a humanidade. Nesse caso aqui ainda não acabou a humanidade. Tudo sobre a humanidade. O homem feito à imagem de Deus. Aqui, ó, implicações do fato de ter sido criado à imagem de Deus para a sua glória. Primeira implicação: humanidade, propósito e responsabilidade. Percebendo os dons e a glória de Deus na criação, esperando na esperança que brota da obra e do poder criador de Deus. Filosofia do ministério, né? E acaba aqui. Próximo ponto: relação de Deus com a criação. Isso é uma teologia sistemática. Pecado. Acho que eu pulei uma página aqui. Deixa eu ver. Não. Pecado. Salvação. E a igreja, terminando aqui a respeito da igreja. Últimas coisas. Achei que terminava com a igreja. Geralmente termina com a igreja. Últimas coisas nesse caso aqui. Falando da escatologia, né? Isso aqui é uma mini teologia sistemática que você já tem dentro da Bíblia Nova Almeida Atualizada. Muita gente fala aí de uma outra Bíblia do discípulo, né? Fala que ela é toda sobre teologia sistemática. Beleza. Ela parece ser muito boa mesmo, mas essa Bíblia traz uma teologia sistemática aqui dentro, né? E isso é muito importante também. Agora ele vai falar sobre interpretar as Escrituras, como interpretar a Bíblia. Eu diria que tudo isso você pode ler antes de começar a ler a Bíblia, sabe? Isso aqui você termina de ler rapidinho, né? Mas vai ajudar a interpretar a Bíblia. Aqui também continua o mesmo tema ali, lendo a Bíblia. Coisas que falta muito, e se a gente for explicar, a gente vai ficar dias explicando. Tá tudo aqui já, ó, é só ler agora. Lendo a Bíblia de aplicação para aplicação pessoal, né? Eu já li essa parte aqui. Lendo a Bíblia para pregação e culto público. E aí encerra nesse ponto aqui e vai para outra questão importante, que é a questão do cânone da Escritura. Vai explicar a respeito da formação do cânone da Escritura ao longo da história, né? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Isso aqui eu não estou adiantando porque é menos importante, não. É porque o vídeo está ficando grande, tá? Mas é importante, ó, os apócrifos e tal. Vamos passar um pouco mais rápido aqui, porque tem uma outra seção que eu acho ela muito mais importante. Mas, né, não que essa não seja, mas ela é muito importante. Confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Vou fazer um estudo sobre isso aqui. Confiabilidade desses escritos do Novo Testamento, né? Aqui a comparação entre documentos históricos existentes. E a gente tem aqui a arqueologia bíblica, que também é muito importante a respeito da arqueologia. Depois nós temos aqui deixa eu ver se tem um ponto específico aqui dentro: a arqueologia e a confiabilidade do Novo Testamento. Alguém tinha me perguntado isso aqui porque ele não estava conseguindo acreditar na Bíblia, né? Aí eu indiquei isso aqui para ele. As línguas originais da Bíblia. Vai tratar especificamente desses pontos aqui para frente, de forma mais resumida, tá? Ele vai trazer aqui, ó, isso que eu achei interessante, cara, o nome hebraico, a escrita quadrática, né? A forma paleo-hebraica, o som, esse aqui é a forma como nós vamos pronunciar, e a transliteração tradicional. É claro que eu não vou arriscar falar. Ele vai fazer a mesma coisa do grego, se não me engano. Acho que ele fez do grego também, que tá aqui, ó. Aqui, o grego tá aqui, né? Do grego eu arrisco, ó, alfa. Alfa, tensão de A, pronto. Vai tratar sobre a Septuaginta, uma das traduções usadas aí durante séculos e que a católica diz que é a tradução, né? Ele vai tratar um pouco sobre essa tradução aqui. Deixa eu ver mais o que tem. E como interpretar, como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, cita o Antigo Testamento. Sobre esse quadro, existe um livro a respeito dele, ó, que é isso aqui, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Ele vai fazer quase a mesma coisa com esse livro aqui. Nesses livros que eu estou mostrando já tem review no canal,
tá bom? Vai falar aqui, ó, como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento. Variedade de uso, forma do texto, reflexo. Isso aqui é importante para você entender que a Bíblia não está separada, teologicamente falando. Não, ela está unida. São dois testamentos que se unem, tá? Então é importante estudar isso aqui. Como que o Novo Testamento cita? Aqui nós temos uma tabela de passagens do Antigo Testamento citadas no Novo Testamento. E olha o tanto de texto. Ó, muitas e muitas citações. Tá vendo? Então é importante compreender isso aqui. Esse último ponto, penúltimo ponto, aliás, esse é o último ponto. A história da salvação no Antigo Testamento. Ele vai trazer em todo o Antigo Testamento textos que falam sobre a salvação, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, enfim, sobre a vida do crente e tal. Então ele vai trazer aqui os livros da Bíblia e ele já vai citar os textos, tá? Gênesis 1.1, aliás, aqui, né, não, deixa eu ler aqui, ó. Gênesis 1.1. O ato de criação de Deus é o fundamento de toda a história bíblica. Um número considerável de passagens se refere à criação. Por exemplo, Salmo 8, 104, 148, João 1, versículo 1 até o 3, 1 Coríntios 8, versículo 6, Colossenses 1, 15 ao 17, Hebreus 1, versículo 2, 11, versículo 3 e 1 João 1, versículo 5 ao 7. Todo o restante da Bíblia depende diretamente desse primeiro versículo aqui. É isso que ele está dizendo aqui a respeito de Gênesis. Vai falar sobre isso em toda a Bíblia. Vamos pegar outro livro aqui. Vamos pegar um profeta, né, menor aí que quase ninguém lê. Vamos pegar aqui. Segundo Samuel. Vamos pegar um profeta que quase ninguém lê. Peraí. Provérbios. Aqui a gente tem os profetas. Cadê os menores? Ezequiel. O próximo aqui já vai ser. Quer ver? Aqui, ó. Oséias. Né? Amós, que está aqui na minha mão. Amós. Ele vai trazer aqui uma introdução a respeito do livro dentro do tema que nós estamos falando. Ó, Deus vem a Israel com o julgamento pelo pecado e também com promessas de restauração. O julgamento e a restauração antecipam a crucificação e a ressurreição de Cristo, bem como o juízo final, dito em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, né, como a gente tem a respeito do juízo final. A exigência de justiça é cumprida na justiça de Cristo, como está escrito em Romanos 8, versículo 1 ao 4. Aí o primeiro ponto. Deus dá a profetas durante o período coberto em 2 Reis. Deus dá as profecias durante o período coberto em 2 Reis 14, 23 até o 15, versículo 7. Então você sabe que a história de Amós está interligada a 2 Reis 14. Né? E ele vai continuar aqui, ó. Capítulo 1, versículo 2. O poder da palavra de Deus em juízo antecipa o poder da palavra de Cristo, tanto na sua primeira vinda como na sua segunda vinda. João 12, 48 a 50, Apocalipse 19, versículo 15 e 21. Ele está pegando um texto de Amós e fazendo uma aplicação no Novo Testamento, falando, olha, o Novo Testamento falava sobre isso também, e o Antigo Testamento está falando sobre isso que está lá no Novo Testamento. Então eles estão conversando. Isso é importante, ele faz isso até Malaquias. Né? Último ponto de Malaquias aqui, ó. 4, versículo 6. João Batista prepara os corações para a vinda do Senhor na pessoa de Cristo, como está escrito em Lucas 1, 17. Isso aqui é um texto a respeito de Malaquias 4, versículo 6. Olha o versículo 1, o capítulo 1, versículo 2. Ó. O amor soberano de Deus por Jacó prefigura a soberania de seu amor pelos seus eleitos. Romanos 9, 1 a 29. Isso está em Malaquias 1, versículo 2 também. Então, esse quadro é muito importante, irmão. Esse quadro aqui é assim, importante demais mesmo. A gente deveria conhecer melhor. E nós terminamos aqui com a concordância bíblica, que eu não vou falar nada sobre ela, porque é óbvia, né? Nós já conhecemos a concordância, é muito grande a concordância bíblica, e eles terminam aqui com um plano de leitura da Bíblia e a questão dos colaboradores aqui, que eu marquei alguns que eu conheço, né? Na época eu conheci esses aqui, ó, que é o Jay Packer, o Wayne Gruden. Hoje eu não sei se tem mais algum que eu conheci, né, depois desse review, mas deve ter mais conhecidos aqui. Na época eram esses que eu conhecia, tá? Raymond Ortland, eu tenho um livro dele aqui. O Wayne Gruden de novo, Gruden, Jay Packer, John Piper,
né? Lendo a Bíblia em oração e comunhão com Deus, John Piper. E esses aí. Tem mais aqui que devo ter conhecido depois de ter feito o review, né? O primeiro review. Mas, deixa eu ver aqui. Passar o olho por cima só pra ver. Acho que, né, não dá pra me lembrar agora não. Deixa pra lá. E aí nós encerramos a Bíblia com os mapas, famosos mapas que todo mundo já sabe, né? Enfim, acabou o vídeo. É isso que nós temos dentro da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Isso tudo está dentro de uma Bíblia só, tá bom? Está aqui. Esse vídeo manual deve ajudar vocês a entender melhor a Bíblia e aproveitar mais o conteúdo dela e crescer mais a respeito da sua própria teologia, tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, até o próximo manual, que vai ser dos tesouros de Davi, que eu vou mostrar também a respeito dos tesouros de Davi. Vou fazer um manual a respeito deles, da edição da CPAD. Fique com Deus e até mais.